Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma de nossas edições do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos, com entrevistas e reportagens e, claro, aquele conteúdo que a gente separa especialmente para você. Informações você pode ampliar em bitcointv.com.br, também em nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e também o nosso canal do YouTube. Muito fácil, só pesquisar por Bitcoin TV. E nós vamos agora, já na abertura desse nossa edição do Bitcoin News, trazendo para você um assunto bem importante. É a quarta fase da pesquisa Evolução da Prevalência de Infecção da Covid-19 no Brasil. Teve início hoje, então, esta campanha que ocorre até o dia 30 de agosto, que vai ser realizado em 133 municípios do país. Aqui no Rio Grande do Sul, a cidade contemplada é Caxias do Sul. Um estudo que é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas e executado pelo IBOP, para fins do enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional relacionada ao Covid-19. Nós conversamos com o Bernardo Horta, coordenador do Programa de Pós-Graduação de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas e um dos coordenadores da pesquisa sobre Covid-19 em todo o país, e ele é o representante aqui da região sul. Vamos prestar atenção nesse trecho dessa entrevista que foi realizada dentro do programa Conexão, no qual ele aborda um pouco do que já tem de levantamento sobre estas pesquisas que estão sendo realizadas por amostragem de cidadãos brasileiros, no qual são coletados exames e trazido diagnóstico para entender o movimento da Covid-19 no Brasil. Preste atenção. A pesquisa começará na sexta-feira, tá? A gente vai começar a quarta fase da pesquisa. Na última fase, a gente encontrou, a nível nacional, quase 4% de prevalência de infecção, tá? Ou cerca de 4% da população com anticorpos, tá? Agora a gente vai ter que... Estamos aguardando essa nova fase para termos uma ideia. Na pesquisa do Rio Grande do Sul, mostrou um resultado que já era esperado, baseado nos dados de notificação, né, de hospitalização do Rio Grande do Sul, que foi o aumento da proporção de infectados no estado. Veja bem, a epidemia no Brasil, a situação da pandemia no Brasil é heterogênea, né? Ela começou pelo norte, em seguida... Vamos dizer assim, o primeiro caso oficial brasileiro é de São Paulo, tá? Mas, vamos dizer assim, o aumento maior de casos, tá, começou no norte do Brasil, na região norte. Os focos, né? Os focos, exato. Os focos principais, iniciais, foram no norte. O que os dados sugerem que a doença rapidamente se espalhou no norte. A seguir, foi para o nordeste, tá? Enquanto tínhamos alguns focos também em São Paulo e Rio, né? Tá? E numa fase inicial, vamos dizer assim, as regiões sul e centro-oeste foram poupadas pela pandemia. Tá? O que os dados sugerem é que, vamos dizer assim, agora a pandemia nos atingiu. Eu acho que ainda é cedo. Veja bem assim, e claro que a situação, de novo, a situação da doença é muito heterogênea, porque aqui perto de Pelotas tem a cidade de Rio Grande, que é menor que Pelotas e tem muito mais casos, e começou muito mais cedo lá o maior número de casos, tá? Enquanto que outras cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve pequenos focos iniciais, mas que foram controlados e atualmente essas cidades estão com uma situação menos, com uma curva epidêmica menor do que outras, entendeu? Então, assim, a situação não é igual em todo o estado. Curioso, tá? Né? Mas, aparentemente, vamos dizer assim, a gente está, em alguns lugares já estaríamos na descendência, em outros lugares estaríamos no dito platô, né? Tá? Então,
Sim. O que demanda, vamos dizer assim, estando na descendência ou estando no platô, se a gente está numa descendência em níveis muito elevados, o que ainda requer cuidados de manter as políticas de distanciamento social, né? E o programa Renda Brasil e todas as suas dúvidas e situações adversas que estão acontecendo no Brasil em diversos segmentos, principalmente no setor de economia. Aproveitando esta oportunidade sobre este assunto, nós conversamos com a Ana Pincolini, né? O assunto foi relacionado ao Dia da Psicologia, que é hoje, mas também aproveitamos para estreitar um pouco mais desses assuntos relacionados ao SUAS, Sistema Único de Assistência Social do nosso Brasil, que vem tratar sobre as questões do atendimento à sociedade em vulnerabilidade social, para abordar questões das dificuldades em nosso meio. Na visão da Ana Pincolini, há dúvidas quanto à eficácia do Renda Brasil na consumação deste fator, de retirar as pessoas da índice, da linha de pobreza onde elas se encontram, visando ambientações e acesso a maior equilíbrio e uma melhor acessibilidade a todas as ofertas que o ambiente público possa oferecer. Preste atenção também em trecho desta entrevista. Durante uma pandemia como a gente está vivendo, nós não temos só o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, como protagonista. Sim, é uma questão de saúde, mas como todos nós sabemos, a pandemia está afetando também os rendimentos das pessoas, a sociabilidade, os relacionamentos. Então a gente também tem tido muitas pessoas que estão buscando, que não buscavam o Sistema Único de Assistência Social, que não eram pessoas vulneráveis, mas hoje estão numa situação de vulnerabilidade temporária buscando o Sistema Único de Assistência Social. Então a gente tem tanto o SUS quanto o SUAS como protagonistas, né, nesse momento. Hoje a gente não entende mais a vulnerabilidade social só como pobreza. Vulnerabilidade social é a fragilidade de acesso à renda, emprego e a fragilidade de vínculos sociais, familiares e de pertencimento na comunidade. Então ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão material, que é a falta da renda, a falta do emprego, a falta do acesso ao serviço, não tem vaga na escolinha infantil, não tem acesso a transporte, a habitação, mas ela também tem uma dimensão relacional, que é a falta de vínculos na comunidade, a fragilidade de vínculos dentro da família, a questão dos riscos sociais também, que quando se aprofunda a vulnerabilidade, a família entra em risco social, que são as violências. E o que a gente percebe? Que uma situação como a pandemia da Covid-19, ela afeta tanto o aspecto material da vulnerabilidade, que é essa questão econômica, do emprego, da renda, mas ela afeta também o aspecto relacional, porque as pessoas estão isoladas umas das outras, psicologicamente elas ficam mais abaladas, mais preocupadas, até pela questão do emprego. A gente tem ali alguns elementos que sinalizam um aumento da violência. E agora a gente vai também aos destaques com ele, o nosso coach financeiro Natanael Buogo, trazendo a sua dica financeira de hoje. Natanael Buogo, é com você. Você quer saber como cuidar do seu dinheiro? Sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e esse é o assunto de hoje. Seguem algumas dicas. Primeira, gaste seu dinheiro com sabedoria. Segunda, pratique o hábito de se pagar antes de pagar as contas. Terceira, domine seu dinheiro, senão ele vai dominar você. Quarta, trace um plano mensal de investimento. E quinta, faça o seu orçamento. Se sozinho sente dificuldades de cuidar do seu dinheiro, procure auxílio a um mentor financeiro. Ele pode lhe ajudar. O que você está esperando? Entre em contato e vamos juntos traçar um novo plano para multiplicar o seu dinheiro. Nós vamos agora com ele, o nosso analista do setor dos esportes, Marcos Vinícius Vaz, que fala um pouquinho mais sobre como é que foi esta visão
dos jogos que ocorreram durante a quarta-feira. Marcos Vaz, é contigo. O Caxias apresentou, se manifestaram, né, as limitações que o Caxias tinha e que se temia, né, que pudessem ocorrer nesses confrontos diante do Grêmio. Isso ficou evidente ontem. O Caxias teve dificuldades quanto aos desfalques, né, e às suas reposições, perdeu jogadores importantes, como o centroavante Gilmar, como o atacante Tilica, o próprio da Silva, que seria uma alternativa natural para a vaga do Gilmar, voltou para o Grêmio, perdeu o Tontini, que é uma opção para o setor de meio campo. Então, assim, o número reduzido de opções e as reposições que foram colocadas em campo, eles acabaram não tendo, assim, uma boa produção e o Caxias sofreu com isso, né? O Caxias sofreu com isso. De outra parte, o Juventude cumpriu com o seu objetivo, que era de classificar a quarta fase da Copa do Brasil. Por consequência, ganhou R$2 milhões, quer dizer, R$2 milhões que entraram nos cofres, ajudando o clube nesse momento da queda de receita, né, ajudando o clube a buscar aquilo que estava faltando, ou que está faltando, pela queda de receita em função da pandemia, mas também porque o orçamento do Juventude existia essa projeção, né? Claro que não era uma coisa certa, dependeria de dentro de campo, mas os jogadores dentro de campo fizeram o suficiente, né? E inclusive com competência nas penalidades máximas para chegar à próxima fase da Copa do Brasil. O Juventude teve erros, eu sei que o torcedor do Juventude tem alguns criticando. O Pintado teve assim alguns momentos, o treinador teve alguns momentos assim de substituições que assim elas substituições estranhas, assim, a gente não entendeu bem, mas o Juventude, na média do jogo, acho que fez assim um jogo suficiente para se classificar, né? E isso foi em função também do primeiro jogo aqui, porque aqui o Juventude, principalmente no primeiro tempo, fez um jogo abaixo, depois do segundo tempo até melhorou, e aí conseguiu empatar. Quer dizer, o América não levou para Natal, para o jogo de volta, o jogo de ontem, uma vantagem. E agora nós vamos ao encerramento do nosso Bitcoin News, falando um pouquinho sobre previsão do tempo. O calor continua, as temperaturas hoje beiraram a casa dos 30 graus para a cidade de Caxias do Sul. Em localidades da Serra teve picos que registraram até mesmo superior a 30 graus de temperatura. Outras localidades do estado o calor foi muito elevado. Tudo por causa deste ar mais aquecido que está sendo projetado para dentro do estado do Rio Grande do Sul, também com acúmulo de certas nuvens a alta altitude que formam um escudo de barreira de dissipação de calor. Estes foram alguns dos ingredientes que, somado ao sol que brilha intenso, fizeram com que as temperaturas subissem muito. Essas temperaturas, a partir de hoje, trazem um possível entendimento para sexta-feira. Pode ser que ocorra, a probabilidade é baixa, mas tem que ser destacado. Em virtude do calor, a evaporação de águas foi muito rápida. O acúmulo de nuvens tende a aumentar. Há uma certa estatística, um número ainda de uma baixa relevância que pode trazer leves pancadas de chuvas em pontos isolados e muito determinados aqui da região serrana, algo muito rápido e esporádico. Pode ser que não ocorra, mas há determinados indícios de possibilidades para que esses fenômenos ocorram. Nada de chuva de extensa natureza, né? Ou melhor, de extensa territorialidade, né? Seria mais voltada a pontos específicos e localizados e muito mal distribuída, mas há esta possibilidade. Já para a sexta-feira ou amanhã, as temperaturas também chegarão a casa bem alta, né? Dos 28 graus potencialmente. No sábado, um leve alívio, se caso se confirmar essas leves pancadas de chuvas, essa descrição que a gente já realizou sobre esta possibilidade para sexta-feira. Domingo marcaria períodos já de transição, já traz possibilidade de haver intempéries climáticas, mas isso a gente vai avançando logo nessa semana e vamos trazendo mais assunto. O certo é que o sábado também será com temperaturas abundantes e, claro, um acúmulo maior de nuvens do que em relação a esses últimos dias. A gente vai atualizando tudo isso para você.
O Bitcoin News fica por aqui. Mais informações você acessa bitcointv.com.br e também nos segue pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal do YouTube. Uma ótima noite. Eu volto amanhã para você. Tudo de bom.